Bom dia, crianças. Agora iremos com conteúdo novo em história, tá certo? Vamos falar sobre os primeiros povos do Brasil. Então vamos lá, os primeiros povos, né, no Brasil. No litoral brasileiro, gente, a instalação dos povos pré-históricos, viu? Pré-históricos, muito antes de Cristo, principalmente entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, eram chamados de povos sambaquis, certo? Vamos já ver por quê. Esse nome, ele se originou a partir de seus hábitos alimentares. As pessoas que moravam, né, que habitavam e receberam esse nome de sambaquis, né, porque a partir dos hábitos alimentares, a partir das comidas, né, dos alimentos que elas comiam, os alimentos que eram obtidos pela caça, tá certo? De animais como as antas, tartarugas, certo? E depois também os pescados do mar, certo? Como peixes, tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos, até baleias, viu, gente? Eles se alimentavam, mas também os alimentos que não consumiam eram diversos tipos. Os alimentos que eles mais consumiam, desculpa, os alimentos que eles mais consumiam eram os moluscos, né, retirados, né, à beira-mar, certo? Eles consumiram diversos tipos, como por exemplo, os mexilhões, mariscos e ostras, certo? Então eles se alimentavam bastante, mais destacados, certo? Eram esses aí, os alimentos que eles mais consumiam, certo? Eram esses moluscos retirados à beira do mar, à beira-mar. E com o passar do tempo, gente, essas conchas, né, desses moluscos que eles comiam, né, elas eram descartadas, né? E aí iam formando, né, montanhas de conchas que elas receberam o nome de sambaquis. Essa palavra sambaquis, ela originou-se do tupi, certo? E ela corresponde à junção das palavras tamba, que significa concha, né, que era a concha dos moluscos, né, que eles se alimentavam do mar, e que, né, o que significa amontoado, certo? Então, era amontoado de conchas, sambaquis, certo? Como são produtos da ação humana, tinham formas e tamanhos variados, porque à medida como ia colocando lá as conchas dos moluscos que eles se alimentavam, iam formando esse amontoado, né? Com argila, com pedra, né? Com a vegetação, como você tá vendo aí embaixo, iam formando esses sambaquis, tá certo? Os sambaquis, eles podem ser encontrados em praias, baías e até na foz de grandes rios, por exemplo. Aí nós temos um exemplo, em Jaguaruna, né? Em Santa Catarina, chegando a medir 18 metros de altura, esse sambaqui aqui, certo? E há sambaquis em diversos lugares do mundo, em países europeus como a Dinamarca e também, né, na África, há também. Em Santa Catarina está localizado os maiores sambaquis do mundo, chegando a medir 25 metros de altura, para vocês verem, né? E centenas de metros de extensão, quer dizer, a forma, né, dele assim, certo? Então, sambaquis, né? Eram amontoados de conchas, né? Que os povos sambaquis se alimentavam, né? Depois, nós temos aqui, não se sabe ao certo, gente, a finalidade desses sambaquis. Eles eram formados para quê, então? Até então, não se sabe ao certo se era moradia, se abrigava esses homens pré-históricos lá, se era um abrigo temporário, né? Se era por poucos dias ou se era um abrigo permanente deles, se eram sepulturas, locais dele enterrar as pessoas mortas, se era um descarte de alimentos, certo? Que eles colocavam lá, ou também poderia ser um depósito, né, de alimentos. Então, não se sabe ao certo o que era esses sambaquis, né, desses homens pré-históricos, certo? E as pessoas desses grupos, eles tinham o hábito de pintar seus corpos, né, com uma tinta amarela extraída do barro, certo? E apresentavam avanços como o uso do fogo, certo? A questão do uso do fogo, né, para afugentar os animais e também para preparar o quê? Os alimentos, tá certo? E nós sabemos que eram comuns alguns cuidados com os mortos, né? Eles pintavam os corpos com a cor avermelhada e sepultavam, né? Eles enterravam em um sambaqui com presentes para que levassem para outro mundo. Os sambaquis, eles fabricavam alguns utensílios, né? As pessoas, elas fabricavam utensílios. Que utensílios eram esses? Quebra-cocos, raspadores, panelas, pontas, machadas, facas e instrumentos de pesca, como os anzóis, né? Arpões, furadores, etc. Feitos com ossos, esses instrumentos deles eram feitos com ossos. E em geral as armas eram feitas de espinhos, de arraia, certo? Retirado também da água, ou ossos de outros peixes,
e eram grosseiras, tá certo? Por isso pode-se dizer que eles utilizavam instrumentos de pedra para raspar, polir e cortar. No entanto, eles não conheciam ainda o arco e a flecha, esse povo. Aí você pode estar vendo nessa imagem, viu, gente? São o quê? Sambaquis, né? Que eles eram feitos dessas conchas, desses animais, desses moluscos que eles se alimentavam, né? Do mar. E aí iam formando esses sambaquis. E apenas no ano de 1961 foi proibida a destruição desses sambaquis. Até então, muitos, gente, foram destruídos. Durante quase 500 anos, muitos sambaquis foram completamente destruídos para a fabricação de cal. Atualmente, eles têm essa grande função, certo? Esses sambaquis que foram fundados lá na pré-história, originários, que nós até então não sabemos a finalidade deles, o homem atualmente descobriu que ele é usado para fabricar o cal. Aquele cal, a massa que é colocada na nossa casa antes de colocar tinta, né, para pintar, aquele branco, é o cal, utilizado, né, nas construções das casas, de edifícios, né, igrejas, tudo, né, coloca-se o cal antes para fazer a pintura. Então, como você tá vendo aí essa imagem, esses sambaquis, eles são atualmente utilizados para isso. Só que agora, né, eles já não estão mais sendo destruídos, correto? Não pode mais. E depois nós temos aqui também que logo depois, gente, no Brasil é possível ligar os povos sedentários, né, à descoberta da agricultura. Até então o homem ele era nômade, porque ele vivia da coleta dos alimentos, das frutas na natureza, e também ele caçava o animal, matava o animal e se alimentava daquela carne. Agora, o homem ele estava deixando de ser nômade, ele passava a ser o quê? Sedentário. Por quê? Porque teve a maior descoberta cultural da humanidade, né? Segundo alguns cientistas, foi quem? A agricultura. A partir então que o homem começou a plantar o seu próprio alimento, a colher, ele não tinha mais necessidade de viver migrando de um lugar para o outro, né? Agora ele precisava ter sua moradia fixa. E aí com isso, gente, ele agora cuidava das plantas, né? Que ele próprio ia se alimentar. Então agora ele ia tornar-se sedentário. Com isso foi formando as pequenas aldeias, né? E aí também, porque ele agora estava fixo, e aí também surgiu as primeiras aldeias. Houve também a invenção da cerâmica, certo? Como você tá vendo aí abaixo, um pote, né, quebrado de cerâmica. Os objetos eles eram moldados na argila e cozidos no fogo para torná-los bem permeáveis, bem resistentes, né, e duros. E aí com essas invenções, né, que eles já tinham descoberto o fogo, já sabiam fazer armamentos para caçar e pescar mais eficazes, né? Ele agora com o fogo ele descobriu que poderia fazer objetos de cerâmica, como você está vendo aí abaixo. Então, tudo deles melhorou a vida deles. Eles podiam agora afugentar as carnes, cozer as carnes para melhor, né, saborear. Então, com isso, com essas invenções, as mulheres elas passaram a ter papéis específicos nos grupos, certo? Elas passaram a cozinhar, a manusear, certo? A conservar e guardar os alimentos, porque agora elas tinham por exemplo, a cerâmica, né, que elas poderiam armazenar água, armazenar alimentos, certo, gente? Então agora surgiu o que? A divisão, né, também do trabalho entre homens, mulheres e crianças. Aí nós temos essa peça de cerâmica que é encontrada em um sambaqui, certo? Do litoral de Jaguaruna, certo? Em Santa Catarina, foi encontrado, por isso que está assim meio envelhecido, certo? Então, gente, nós temos aí os indícios mais remotos desses povos, certo? Estão em Santarém, na região amazônica, certo? Os mais recentes, certo? Então, na região norte, né? Ao longo do curso dos rios Tapajós e Condori. Então, meus amores, esse conteúdo sobre os sambaquis, né? Primeiros povos que temos, né? Vestígios, né? Da pré-história, que logo em seguida surgiu também esses sambaquis que eram feitos a partir do amontoados de conchas que esses povos se alimentavam, formavam esses sambaquis, que até então não se sabe qual era a finalidade deles. Então, esse conteúdo, ele se encontra no nosso livro de história. Você é convidado a ler, tá certo? Da página 32 a 34. E em seguida, você faça uma atividadezinha da página 35 à página 38.